Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como investir na Bolsa de Valores, como funciona a Bolsa de Valores. Então vamos ao que interessa. Meu nome é Orivaldo, atuei 32 anos no mercado financeiro, passei pelos bancos Sudameris, Banco Safra, Banco Mercantil, Banco Bex de câmbio e também dei consultoria para o mercado financeiro para corretoras de valores e corretoras de câmbio ao longo desse tempo aí. Foram 24 anos trabalhando em bancos e 8 anos em consultoria para corretoras. Sou professor universitário já faz 23 anos, leciono nas disciplinas ligadas aos cursos de administração de empresas, contabilidade e economia. E opero na Bolsa de Valores já faz 11 anos. Alguma coisinha eu acho que eu aprendi. E aí o tema principal aí, como funciona a Bolsa de Valores? O que é a bolsa, como ela funciona e como investir. Nós iremos aqui num vídeo curto para passar umas dicas gerais. Também vamos aprender o que é uma ação, quais são os riscos de investir na bolsa, quais são os 6 passos para investir em ações. Então, antes de mais nada, vamos saber o que é a Bolsa de Valores. É um mercado organizado onde são negociadas ações e outros valores mobiliários. Lá num passado distante, conforme essa foto, existia uma coisa que nós chamamos de pregão de viva voz, onde corretores, pessoas ligadas a corretoras de mercados de futuros e valores, ficavam dentro de uma sala com seus telefones, recebendo informações para comprar e para vender, e ele ali dava as ordens de compra e de venda. Houve uma transformação geral no mercado de tanto de ações quanto de futuros, e hoje é totalmente eletrônico. Então você tem acesso a uma plataforma, você opera em casa mesmo, no teu escritório, onde quer que seja, comprando ou vendendo ações. Foi uma revolução sair do mercado de pregão de viva voz para o pregão totalmente online. Dá para operar inclusive pelo teu celular. Então, o que é uma ação? Nós vamos falar em detalhes o que é uma ação, e para vocês entenderem o que é isso, precisa saber que são negociadas ações de empresas que são sociedades anônimas e que abrem seu capital na bolsa, o que é chamado aí de IPO, oferta pública inicial. Então, no lançamento das ações, ao dinheiro arrecadado nessa primeira venda, que é chamado de mercado primário, este dinheiro arrecadado na venda das ações vai para a empresa. Ou seja, quando você entra no IPO, você está investindo numa empresa. Depois que foram vendidas as ações no IPO, aí a gente começa a falar de mercado secundário. Quando você compra ações de uma empresa que já tem as ações colocadas em bolsa e já está nesse chamado mercado secundário, o dinheiro não vai para a empresa. De verdade, você não está investindo na empresa. Está investindo aquele que comprou no mercado primário. No mercado secundário, quando você compra a ação, o dinheiro que você pagou vai para a pessoa que vendeu a ação para você. Isso é tudo sigiloso, você não sabe de quem comprou, ok? Lógico que as centrais de custódia sabem de onde saiu o dinheiro e para onde foi o dinheiro, mas o público em geral não tem acesso a isso. Então, reforçando que o dinheiro vai para as empresas na oferta inicial de ações, o IPO, que é o mercado primário. Depois, a partir do momento que já aconteceu esse IPO, você compra ou vende ações no mercado secundário. A partir deste momento, o dinheiro não está indo mais para a empresa. Perfeito? Então, o que é uma ação? Aí tem uma figura dando a entender que é uma empresa, e aí tem um pedaço ali sem reboque, onde dá para se ver os tijolos. Então, uma ação é um pedacinho, é uma pequena fração do capital de uma empresa, é um tijolinho dessa empresa, ok? Então, ao comprá-la, você se torna sócio minoritário daquela empresa. E nós temos diversos tipos de ações. Vamos entender um pouquinho algumas características delas. Ações ordinárias, sigla ON, dá direito a voto. Então, quem tem ações ordinárias é porque tem interesse nas decisões da empresa. Código, elas têm normalmente o prefixo, o sufixo, né, o número 3, uma sequência de letras
e aí a última parte do código da ação é um número. Por exemplo, vale 3, PTR3 e diversas outras, né? Finalidade. Elas são ideais para quem deseja participar de decisões da empresa e os rumos dessa empresa. Então, reforçando as características: direito a voto, código final 3, e a finalidade geralmente é para quem tem interesse em participar de decisões. É evidente que para você ter um direito forte de voto, você tem que ter muitas ações, ok? Ações preferenciais, PN, vantagem financeira, não dão direito a voto, mas oferecem preferência no recebimento de dividendos ou na restituição de capital em caso de falência. Códigos, normalmente final 4, 5 ou 6. Muitas delas têm o final 4, como o exemplo aqui da Petrobras, PTR4. Finalidade, ideais para investidores focados em receber proventos, que a gente chama aí de renda passiva, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. Então existe uma vantagem financeira relacionada aí aos dividendos, e os códigos podem ser 4, 5 ou 6. Mais algum tipo aí de ação, né? Mais um tipo. Units é um pacote de ações, é um combo. São certificados de depósito de ações, ou seja, pacotes que reúnem a mistura de ações ordinárias e preferenciais em quantidades variadas de ativos de uma empresa. São identificados pelo número final 11. Então é um pacote de ações. Por exemplo, o BTG Pactual negocia muito a BPAC 11, que é esse combo de ações, e a finalidade é a mesma, pode ser tanto para especulação quanto para investimento. Um exemplo aí da constituição da BPAC 11 é a unit do BTG Pactual. Ele é composto de de uma ação BPAC 3 mais duas ações BPAC 5, ou seja, uma ação ordinária e duas preferenciais. E aqui está o gráfico de comportamento dos preços, tanto da Unity BPAC 11 quanto da BPAC 3 e da BPAC 5. Apesar dos gráficos mostrarem figuras bastante diferentes, a soma das duas BPAC 5 mais a BPAC 3 dá algo aproximado do valor da BPAC 11. Então, reforçando aí que uma ação ela pode ser negociada em lote padrão 100, ou seja, você comprar 100 ações, ou se você quiser comprar menos de 100, basta acrescentar a letra F no final do código. Por exemplo, PTR4 é o lote padrão, PTR4F é o fracionado, dá para comprar de uma ação até 99 ações. E a figura aqui novamente do tijolo para dizer que você está comprando um pedacinho de uma empresa. O que você pode ganhar investido em ações? A valorização dos preços das ações, distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e quais os riscos? A desvalorização dos preços das ações ou até mesmo a empresa emissora das ações quebrar. Já tivemos alguns casos aqui no Brasil. Tipos de pessoas que negociam ações. Mesmo tendo pessoas físicas e jurídicas negociando ações, nós organizamos essas pessoas em dois tipos: investidores, que compram ações para manterem em médio e longo prazo, e especuladores que operam muito num dia, o day trade, ou num prazo curto aí, o swing trade. Qualquer valorização interessante no valor da ação, eles vendem oferindo ganhos. Com relação ao imposto de renda sobre os ganhos negociando ações. No caso de investidores, no recebimento até determinado valor de recebimento de dividendo de ação de uma empresa, é zero. Ok? Agora, na venda de ações, então mesmo que o cara compre para médio e longo prazo, em algum momento da história ele pode vender essas ações. Se ele vender, pagará 15% de imposto sobre o lucro na venda das ações, né? E se ele receber juros sobre capital próprio, a alíquota de dividendos é 15%. Então, tanto o dividendo quanto os juros de capital próprio são remunerações
pagas pela empresa para você, sendo que dividendos até determinado valor, alíquota zero, e juros sobre capital próprio 15%. Já os especuladores, quem está fazendo day trade, comprando e vendendo no mesmo dia, o imposto de renda é mais caro, é 20% sobre o lucro das ações. Quem está fazendo swing trade cai para 15%, né? E se por algum acaso, nesse período de swing trade, chegar a receber algum juro sobre capital próprio, 15% também, tá? Agora um detalhe. A alíquota de 10% sobre o valor que exceder 50 mil. Aqui é em relação aos dividendos. Até o ano de 2025, dividendos igual a 0% de imposto. A partir agora do ano de 2026, nós temos uma alíquota de imposto de renda de 10% para dividendos recebidos de uma empresa superiores a 50 mil mensais. Então a retenção ela incide exclusivamente sobre a parcela dos dividendos que ultrapassa 50 mil. Valor abaixo dessa quantia mensal permanecem isentos. Ajuste anual. O imposto retido integra a lógica de cálculo de renda global, tributação mínima para altas rendas. E que a gente fala aí num total geral de 600 mil por ano. A partir de 600 mil por ano pode ter dividendo. Então imagina que no mês recebeu menos 50 mil, não teve, mas nos outros meses valores maiores. Então é analisado o valor total no ano, os 12 meses, a partir de 600 mil, você pode ter algum ajuste de imposto a pagar aí, tá? Mesmo tendo recolhido dos meses que ultrapassou 50 mil. Lucros retroativos. Então, se a empresa distribuir lucro referente até o ano de 2025, não tem imposto de renda, ok? Então a gente está falando de lucros distribuídos e lucros gerados a partir de 2026. A alíquota do imposto de renda sobre ganho nas vendas de ações, nós já falamos bastante, 15% no caso de swing trade, ou seja, comprou ação num dia e vendeu em outro dia qualquer. Isenção, você fica isento do imposto de renda no caso de vendas no mês que seja até 20 mil. Aqui é o seguinte, imagina assim, não é day trade, mas os valores das ações que você negociou no mês, se o valor das ações, não do ganho, das ações, foi até 20 mil, você não tem imposto de renda, ok? Day trade é 20% na cabeça, né? Não há limite de isenção para o day trade. Day trade é comprar e vender no mesmo dia. Outras informações importantes. As corretoras têm o que a gente apelidou de dedo duro, né? Então, imposto retido na fonte. Na nota de corretagem, há uma retenção antecipada de 0,005% sobre o valor das operações chamadas normais ou swing trade. E no caso de day trade, já o dedo duro já é 1%, ou seja, você vai pagar 20% do imposto de renda nas operações de day trade. E a corretora avisa a Receita Federal de qual modo? Retendo 1% sobre tal lucro. Então a Receita Federal já sabe, aquele cidadão ali vai ter que recolher 19%. A apuração, o cálculo do lucro e a emissão do DARF são de responsabilidade do investidor. Lógico que as corretoras oferecem serviços para te ajudar a calcular esse imposto, tá bom? E devem ser realizados mensalmente. E o pagamento, por exemplo, nós estamos agora em maio. Se eu tenho imposto de renda a pagar, nesse caso aqui de day trade, de maio, nós vamos recolher o imposto dia 30 de junho, no último dia do mês seguinte. E aí tem sistemas e softwares e aplicativos que te ajudam a calcular esse imposto. Agora, um outro aspecto importante para quem quer investir em bolsa. Quais são os 6 passos para investir em bolsa? Primeira coisa, escolhida uma corretora, você abre uma conta nela. É uma conta corrente específica para esse tipo de negócio. Preenche um questionário, é o segundo passo, em que a corretora, analisando as tuas respostas, vai estabelecer o teu perfil, conservador, moderado, agressivo, de acordo com as respostas. Detalhe, de acordo com o perfil, você pode no máximo operar, por exemplo, títulos públicos, ok? A partir de um certo padrão de perfil, opera ações também. E no caso de agressivo, você pode operar contratos futuros e também opções. E aí o terceiro passo nessa sequência,
transferir dinheiro para a conta que a corretora criou para você. Feito isso, você já tem um perfil, você tem a conta, tem dinheiro lá na corretora. Decidir quais ações comprar. Aqui é uma parada meio dura, né? Existem mais de 450 empresas na bolsa. Qual delas, né? Aí a corretora vai te dar uma senha, um acesso a Home Broker, que é a plataforma por meio do qual você pode operar. Existem plataformas sofisticadas como o Profit, ok? Algumas corretoras não cobram nada se você operar pelo menos um contrato por mês, outras corretoras cobram alguma coisa. Então pesquise quais têm os menores custos. Feito isso, você já atingiu os 5 passos. Próximo passo, escolhida a empresa, dar uma ordem de compra. Então, reforçando aí, abrir conta numa corretora. Existem mais de 100. Eu aconselho a abrir em corretoras que são ligadas a grandes grupos financeiros. Segundo passo, preencher o questionário, tuas respostas definem teu perfil. Terceiro passo, transferir dinheiro para corretora na conta criada, e ele tem que, não pode ser conta conjunta, é conta individual. Ele tem que sair da tua conta num banco qualquer e ir para a conta da corretora. Então, conta individual, CPF igual, ok? Decidir quais ações comprar, são mais de 450, que é um grande desafio, qual delas escolher. Acessar o Home Broker, que a corretora te dá o acesso à plataforma. E depois de ter dado a ordem de compra, acompanhar a flutuação dos preços. Conselhos importantes que eu quero deixar para vocês. Pesquisem os fundamentos da empresa escolhida que você vai comprar ações. Se for possível, tendo tempo, estude análise fundamentalista e também análise técnica. Pesquise informações da macroeconomia, porque interfere no preço das ações. Diversos fatores interferem no preço. Por exemplo, uma guerra, uma catástrofe, algum problema na economia interna do país, na macroeconomia, petróleo subiu, petróleo caiu, dólar subiu, dólar caiu. Diversos fatores influenciam os preços. Mais alguns conselhos. Bolsa de valores não é cassino. Não é cassino. Cuidado com recomendações de analistas, pois podem ter interesse em direcionar o mercado, ok? Então, eu não sigo recomendações de analistas. Normalmente são canoas furadas. Se você não tiver tempo para dedicar ao acompanhamento, use serviços de especialistas, tem muitos aí no mercado financeiro. Ou aplique em fundos de ações. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essas dicas e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. E se puder dar um like, se gostou das informações, eu agradeço. Abraços!